Bom, Getúlio Freire, do canal Getúlio Freire no YouTube, né? Hoje eu vou abordar o sistema parasimpático e simpático, nada mais é do que autônomo e somático também, já vindo falando antes, aí hoje eu fui abordar, bateu a mesma visão, tem um Rogério, já antigo, e aí eu fiz só um desenho só, porque eu sou da época de giz e tal, o professor foi esse, né? Eu não vou citar aí. Então, o que eu tenho para falar, que o sistema somático, primeiro, ele era como relacionado ao sistema da vida, né? Então, você vai ver essa descrição no Ângelo Machado. Então, como eu vinha falando nas outras abordagens, também da relação nesses sinapses, tem uma relação aí que não foi abordada, né? Que eles deixaram para frente aí, para um e-book, para uma coisa assim que não é a minha visão. Minha visão é estar abordando aqui e passar o máximo de conhecimento para vocês, com um pouco destrinchar aqui uma gama enorme de visão, que vocês possam abordar assim. Então, porque muitas das vezes você vai chegar num determinado local, até para me explicar para minha mãe, ou para um paciente, você vai fazer um desenho rápido. Então é esse desenho que a gente vai começar, tá? Eu vou fazer um desenho aqui, rápido, tá? Aqui assim, para que você tenha uma visão. Isso aqui é bom botar um músculo, tá? Músculo esquelético, tá? Ou seja, o músculo esquelético se relaciona ao sistema somático. Então, você vai relacionar a parte motora. Então, quando você vê a parte motora, você pega o ambiente, né? Então, ele é relacionado à vida, né? Como eu estava falando, porque a vida está relacionada ao ambiente. Então, o sistema parasimpático, você vai ter que dividir ele em parasimpático e simpático. O parasimpático, ele vem do sistema aqui, pegando aqui para você ver o que eu fiz, né, o somático, pegando parte mais de músculo, né, movimento, ou seja, como eu estava falando de sinapse, você saber sensitivo, motor, neurônios motores ou sensitivos antes. Então, você vai pegar depois as fibras aqui, vai estar relacionado aos axônios, que eu tinha falado. Então, eu preciso desenhar aqui o neurônio, né? Vou desenhar aqui um neurônio aqui para você, né? Uma base do neurônio, né? E aí, quando você tem um neurônio, você tem um núcleo, você tem um axônio, tem as raízes ali, certo? E aí você vai ver essa parte aqui assim, que são as fibras, o prolongamento dela. Então, o prolongamento delas aqui, ó, tá? Você tem fibras pré-ganglionares e pós-ganglionares, tá? No parasimpático, ele vem do crânio até o saco. Aqui está um S2 até S4, tá? E o parasimpático, ele vem de T1 e até S2. Então você tem que saber que é crânio caudal. Só isso. Então, quando a gente vem aqui, esse sistema aqui, o simpático, ele está mais perto das vísceras. Ele controla as vísceras. O parasimpático, ele já está mais perto da medula, ou seja, com movimentos, tá? Então eles vão destrinchar muito para você. Então você tem que saber a parte farmacológica que eu botei hoje. Qual seria a parte farmacológica? Então, resumindo já, nesses critérios todos utilizados, prolongamento das fibras pré-ganglionares, que são um pouco mais curtas de um para o outro, a diferença é essa, tá? E aí, aqui seria perto do estômago, tá? Desenhado basicamente, o desenho saiu, né? Eu tô sem hidrocor, com uma caneta meio ruim, então tá aí destrinchado. Então, o que você tem que saber mais sobre essa parte do somático, controlar a parte mais musculoesquelética. E aí que o
parasimpático ou autônomo, ele vai estar controlando as vísceras, né? E as vísceras, elas são involuntárias, porque ele tem o controle visceral ali. Você tem vísceras, né? O estômago, você está contraindo direto. E o outro vai ser mais voluntário, porque ele pega esse sistema aqui, ó, perto da medula, né? Já pegando mais movimento. Então, quando você demanda movimento, você demanda pensamento. E o outro já é mais involuntário. E aí tem uma relação farmacológica que eu perguntei e não responderam aí. Eu estou desde manhã, fiz esse desenho, tive vários trabalhos. Então, vou passar a parte farmacológica, né? Que é colinérgica e adrenérgica, né? Para mim, né? Ou seja, adrenalina, no parasimpático você tem a liberação de adrenalina e no simpático você tem a ação de noradrenalina, que são os neurotransmissores. E hoje temos vários neurotransmissores aí, são 102 neurotransmissores, então, dentre eles são 7 que são mais assim cativos, usados pela gente ainda, que a gente não domina todo o corpo ainda, a gente não usa o cérebro todo, a gente não usa o cerebelo e outros sistemas que são ativados para mim. O que eu ia falar dessa parte aqui, né? Eu falei da parte agora a diferença farmacológica, né? Que é um adrenalina e o outro a noradrenalina, ou seja, que aí vai ter uma ativação, um antagônico, o outro, né, agonista. Eles vão estar com uma relação inversa, uma hora um vai ativar, outra hora vai liberar, e aí vice-versa. Então, quando você tem uma contração, não é a noradrenalina, ela está servindo para controlar, certo? E ele cita aí do batimento normal, de 60 até 80, né, batimentos. Outro dia meu batimento estava alterado ali. Então, eu fui atendido por uma grande garota que ela fez até, né, verificação de glicose. Tem gente aí que da área nutricional aí às vezes eu atendo, né, quer me atender e tal, e aí eu tenho uma certa alimentação, tenho um certo cuidado com isso, apesar de ser um tabagista também. Então eu ia falar que você não pensar só nisso. Eu não estou aqui para dar aula só para pessoa assim, nem querendo dar aula. Eu estou querendo passar uma informação e um conhecimento, assim, uma troca, uma reciprocidade, de coisa que eu não vi, né? Eu fiz 3 perguntas aí e já tinha abordado os outros temas que estavam relacionados aos pares canonianos que veio antes. Então eles não estão relacionados aqui também, para mim não pegar e destrinchar, porém tem uma relação sim, porque aqui você está relacionando o sistema periférico também. Então vai abordar para você mais lá na frente, né? Ou você vai ter que ter uma bagagem, vai ter que parar, estudar Ângelo Machado, neuroanatomia, anos e anos, né, para chegar a uma visão assim rápida de abordar um tema em 5, 10 minutos. Porque está abordado aqui. Foi abordado aí. Então, essa é a visão. E tipo assim, quando você fala em neurotransmissores, tem vários neurotransmissores. E quando você fala em dopamina, geralmente quando você fala assim em abuso e prevenção de drogas, que foi uma época que eu estudei, o transtorno de déficit de atenção, você vai estar relacionado à dopamina, e a dopamina, no sistema glutaminérgico, ela não vai ter a captação, porque está em excesso o sistema dopaminérgico. O receptor ele não tem aquela captação. Aí eu vou dar uma visão um pouco a mais. Eu estava falando, vou mandar um abraço aí para o José Veloso aí, grande professor meu de anatomia, que tem uma abordagem muito assim leve, e que eu possa estar abordando leve. Porque aí quando você ativa outros setores com uma forma minha de pensar, como ele vem me doutrinando, como eu fui doutrinado com outra personalidade do meu pai, como eu dei um empurrão em vocês e está estudando aí, a gente está voltando do carnaval aí, né? E então sabe que no carnaval, muita pessoa não está nesse carnaval assim, está passando anos no carnaval estudando, anos ralando,
para poder passar destrinchar um conhecimento assim rápido para você, e você passar mastigado, sabe? Tá passando mastigado aí para você. Não vou voltar aqui, né? Precisa voltar, precisa você raciocinar, fazer um desenho, melhor do que copiar, colar, escanear. Se quiser eu boto no PowerPoint para você, porém muitas das horas você não vai ter. Ou você vai mostrar uma coisa e vão pedir outra, desenha, igual já aconteceu comigo. E aí você vai pegar uma pessoa que é um professor do FRJ, um doutor com pós-doutorado, a mulher também, chefe de biologia, aí você vai ter que entrar para a área de biologia, que aí você vai ter que entrar para a área de fisiologia, porque ali quando fala de liberação de acetilcolina, como eu já tinha capitulado nos anteriores aí no YouTube, você tem que saber da bomba, né, que vai ativar, vai ter liberação de positivo e negativo, e aí eu não vou te dar uma cola, né? Você tem que ter uma fisiologia básica. E aí pode ser dada a cola, para você saber o que vai liberar acetilcolina e vai causar a contração muscular. Quando fala nesse mecanismo no sistema somático, que vai ativar um mecanismo no sistema muscular, né? Então, para você pensar nisso, você vai ter que pensar com calma, porém é um estudo da anatomia, da fisiologia, e depois vem com a neuroanatomia, que ela é muito grossa, não é fácil de abordar, não é muito fácil assim aprender. Tinha que chegar às 5 horas da manhã, 6 horas, ver o professor desenhando, igual está esse desenho aqui, ó. Igual eu vejo um abordar aí, com esse desenho, e vejo muito bem. Me deu, sabe, um certo, sabe, impulso agora na tarde para levar esse material aí para você. E aí eu queria pensar assim, na forma de pensar com paciência, com gratidão, outras coisas assim a mais, né? Tolerância, coisas de serenidade, seriedade no trabalho, vão ser liberados esses neurotransmissores. Não vai ser preciso de que você esteja com tabaco, ou uso de droga, ou se tem uma hiperatividade, porque era uma criança muito hiperativa, né? E a criança hoje muito hiperativa, eu estava escutando outra parte, que eu vou para a parte espiritual, ela é trabalhada assim, com muito artes marciais, para controlar isso, né? Ou alguns remédios que eu não concordo, né? Eu prefiro essa atividade física, que vai liberar esses neurotransmissores também, que vão estar, né, dando essa regulagem, essa adrenalina, porém, seja um trabalho individual, né? Aqui na Fisiofreira eu trabalho com um trabalho individual, mantenho a quantidade, não diz qualidade para mim, sabe? Porém, aí vai chegar esse material na quantidade ou na qualidade. A qualidade, para mim, resume isso aqui. Em você saber os comprimentos, né, que nem ele abordou, os critérios para abordar, igual eu estou abordando, pré-ganglionário, pós-ganglionário, os gânglios, você saber os axônios, as sinapses, que aí vão ser ativados, aferentes, referentes, né? E quais músculos, né, lisos, né, o cardíaco, o visceral, né? E aí essa parte aí do sistema somático muscular. Porém, para você ativar isso tudo, você ative de uma forma, né, controlada, pausadamente, que aí esses batimentos cardíacos, os neurotransmissores vão estar sendo liberados e vão estar sendo absorvidos de uma forma para o seu corpo melhor, porque aí eu acho que há uma relação, uma correlação mais para frente da ciência vai chegar a pessoas que não têm propulsão ao uso de drogas e você está e tem um câncer. Pelo quê? Pela personalidade. Meu pai teve um câncer, né? E aí foi diagnosticado com água no barriga. Ele me falou assim, né? E eu olhei assim, não é. Né? E aí aceitar essa perda de um pai. E hoje eu tive a ajuda de
algumas pessoas aí, que às vezes meu pai também teve como auditor, né? Muita briga política, e esse país está passando por uma situação política que vai ser revertida não nesse grito, na calma, no amor, com o próximo. Hoje eu estava escutando de um amigo músico uma mensagem de Jesus, né, de aceitar, de saber o valor da cruz, que aí muitos vão estar aí para crucificar o que eu estou abordando para você com carinho. Ah, poxa, poderia um PowerPoint, poderia isso aqui. Falar é muito fácil, sabe? Criticar é muito fácil, porém fazer uma abordagem positiva seria mais difícil, né? Então que a gente tenha um amor ao próximo, essas coisas que era a abordagem de Jesus, para não precisar chegar a essa ciência nossa. Essa ciência nossa ainda vai avançar muito, porque eu vejo o caso de infarto, quando você fala de adrenalina, e aí você fala de uma alimentação, como eu estava falando de nutrição, quando relaciona infarto, eu tive cardiologia, que a pessoa está fazendo exercício e depois vai comer um hambúrguer, e teve olheiros aí, Zé Carlos, do Flamengo, que já foi muito meu amigo, e ele não fumava, não tinha nenhum problema desse, era calmo, e morreu de infarto. Só que aí você vai ver com a parte espiritual que a pessoa não precisa passar por esse plano muito tempo. E aí vocês vão ficar nessa crítica há muito tempo e não vai ter produtividade nenhuma. Não vai chegar. E ele deve ter ido em paz. E aí foi diagnosticado para a gente com esse diagnóstico de infarto, que é os diagnósticos humanos. Porque a ciência, nossa, é humana, de Deus já é de Deus. Então a visão que eu queria passar é que essas coisas foram dadas por Deus. Esse sistema aqui todo que eu estou relacionando, Deus conhece muito mais do que eu. Que eu tenho humildade, sabe? Honestidade de falar para você, não sei tudo, sabe? Porém, continuo estudando, continuo aberto a aprender a uma coisa que vai somar. Então é isso aí. Dê uma curtida lá na página do Instagram, me segue, Fisiofrenia Underline. Tem o trabalho todo aí, não dá para me resumir no trabalho. Eu estou parando aqui na pausa aqui, minha mãe está com um certo cuidado aí nos procedimentos, os professores estão me acompanhando, tem acompanhamento espiritual, que aí eu estou falando para você ter em todas as áreas da sua vida. Não ir para o conhecimento muito científico, que eu fui muitas vezes. E não ir também muito científico, porque a probabilidade nossa, a estatística é muito diferente da de Deus. A estatística de um medicamento para uma pessoa, para outra, uma de 45 anos, é uma dosagem mesma dada. E cada indivíduo é cada indivíduo. Então você não vai ter essa regulação desses dois sistemas. Você vai ter que usar esse sistema que Jesus usava. E um abraço. E aí curta a página aí, do Fisiofreire no Facebook, no YouTube Getúlio Freire no canal, tá? Siga lá. Eu não costumo botar muitos tags, não tenho tempo para isso, não estou precisando de quantidade, viso a qualidade. Vocês têm uma qualidade hoje de vida, né? Uma qualidade do pensar, porque o pensar é que vai ativar isso tudo, como eu falei. Então, terminando aqui, vamos pensar direitinho, vamos pensar no papai, no vovô, como eles eram lá, numa benção que você achava que era um sistema imposto, mas era imposto com um olhar de amor, e a gente interfere, sabe? A gente interpreta errado, que eu não possa ser interpretado errado. Eu estou passando esse material com carinho, com amor, e aqui está as fibras musculares, sistema somático, parasimpático, simpático, que aí destrinchei para você facilmente a abordagem. Essa abordagem calma aqui, assim, sabe? E hoje meu professor de neuroanatomia, eu cuido, sabe? Ele cuida de mim e é uma reciprocidade, uma preocupação. E hoje ele aborda muito tranquilo, sabe? Sempre abordou isso muito tranquilo, porém, ele, como eu falei, hoje eu acordei 6 horas da manhã, já estava desenhando. Então foi me passado assim, não foi copiando e colando, não tinha nem computador na época.
Então hoje você tem essa facilidade, porém há uma dificuldade, né, em desenhar. Porém vai vir outros com um grau de desenho de outras vidas que eu acredito, muito mais em destrinchar e desenhar isso. E aí vem essa dissertação, esse, né, que eu tinha que falar em Nense, que está lá no Ângelo Machado, para citar essas pessoas que trouxeram aí, como o Ângelo Machado. Porque eu não estou trazendo nada mais do que foi trazido lá de trás, de Jesus e deles. E aí é como se fosse copiar. Não, estou abordando e estou passando minha mensagem aqui, minha experiência de vida, que vem sendo mais modulada conforme esse acompanhamento em todas as áreas da minha vida, para que eu passe um material assim, porque cobravam muito de mim. Getúlio, você passa muito grosso. Freire. E o Freire tem essa personalidade do pai. E muitas das vezes vai pelo amor ou vai pela dor. Que a gente possa ir pelo amor. Fica essa mensagem de amor.